sentarmos, nós vamos abrir a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Você pode abrir lá no livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 2, e versículo 5, onde nós vamos estar falando da palavra do Senhor Jesus. Vamos estar mencionando sobre ela. Preste atenção no que diz a palavra do Senhor Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Preste atenção, vamos ler junto esse último versículo. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Aleluia, pode sentar no nome de Jesus. Quando nós examinamos a palavra de Deus, as Escrituras, e lemos essas passagens, e estudamos sobre elas, e tentamos buscar de Deus uma direção para aquilo que a palavra quer falar nos dias de hoje, e o que ela foi no passado, você vai entender que várias mortes, várias pessoas foram mortas, por vários tempos foram matando pessoas, foram matando pessoas de muitas coisas, de muitos vilarejos, muitas pessoas foram sacrificadas, na época, desde até hoje, pessoas que foram mortas em cima de uma eira, em cima de uma rede, para que aceitasse a religião. Pessoas foram matadas aos pouquinhos, com fogo debaixo, esquentando elas, para que o povo fosse viver e ou aceitasse a religião, ou se não seriam mortas. Mataram o judeu de todas as formas, em câmaras de gases, de tudo que é forma foram matadas pessoas. Foram também sacrificadas quase cidades inteiras e outras cidades que eram para ser sacrificadas. Então, vários tipos de morte eram feitas para chamar a atenção de um povo, para que o povo então obedecesse a homens. Mas nós estamos falando nessa noite aqui de uma outra morte, porque de tantas mortes que já tinha no mundo, eles inventaram uma morte mais difícil para o nosso mestre. Eles arrumaram uma forma de uma morte que fosse mais sofrida do que todas as mortes que já estivessem na face da terra. Uma morte, segundo os estudiosos, não tem dor mais forte, não tem vergonha maior do que colocar alguém na cruz. E o nosso mestre, quando foi colocado na cruz, quando foi pregado lá, ele ainda colocaram a cruz de cabeça para baixo, para fazer ele sofrer. E aí depois colocaram ele lá no Gólgota, naquele buraco aonde Jesus ficou ali agonizando a morte, ficou ali tentando de uma maneira ou de outra, ele como homem humano, mas tinha uma força espetacular de Deus, uma força maior, que fazia ele aguentar, que fazia ele tentar buscar suspirar, porque você sabe que lá na cruz vai se perdendo as forças, e os nervos vão perdendo as forças, e você vai caindo, você vai perdendo as suas forças, então você não pode mais respirar. Essa foi a morte que trouxeram para o nosso mestre, para o nosso Jesus. Falando de quem escreveu sobre isso, o apóstolo Paulo, que ele fala na sua palavra,
nesse livro de Filipenses, mais de 22 vezes que nós devemos se alegrar no sofrimento de Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta para você: você tem se alegrado no sofrimento de Cristo? Você tem se alegrado por aquilo que Cristo fez por mim e por você? Você tem tentado se alegrar no meio da tua e a minha dificuldade que hoje nós vivemos? Como que nós vamos encontrar força para ser alegre no meio da dificuldade? Mas a palavra de Deus nos orienta isso. A palavra de Deus, ela nos dá uma direção. A palavra de Deus, ela é uma bússola. A palavra de Deus, ela é um manual para que eu e você, quanto mais sofremos, mais ficamos perto de Cristo. É isso que Deus ele quer ensinar através da sua palavra. É isso que Paulo fala para mim e para você, para eu e você se alegrarmos no sofrimento da cruz. Não só ficar alegre por causa das bênçãos, porque a mesma Bíblia que fala para mim e para você sobre as bênçãos, essa mesma Bíblia ela fala para mim e para você sobre a imundícia do pecado, sobre os problemas que eu e você não conseguimos largar, sobre as coisas que muitas das vezes tomam conta da nossa carne. A mesma Bíblia que fala sobre bênção, ela fala sobre maldição. A mesma Bíblia que nos dá o escape de escapar do pecado, escapar das lutas, é a mesma Bíblia que nos faz entender que para nós sairmos desse mundo, sair desse pecado, sair dos problemas, nós temos que também passar pelo sofrimento da cruz, passar pelo sofrimento de Jesus. E o sofrimento de Jesus, ele é algo que ele fica marcado em mim e você, porque ninguém faria e ninguém faz o que o Mestre fez. Só ele poderia fazer isso, porque ele foi escolhido para isso. Deus pegou ele para fazer isso, para dar uma aula de amostra para mim e para você, e servir a Cristo, vir para a igreja, andar com Jesus. Não é só bonança, andar com Jesus não é só bênção. Andar com Jesus é também carregar a nossa cruz, é também nós pegarmos e saber que esse sofrimento que eu e você temos, e muitas das vezes eu e você não sabemos para que lado vamos, ou onde é que andamos, ou o que pensamos, e que parece que as coisas trancam. Isto é para que eu e você venhamos se alegrar e olhar para Cristo e saber que Ele sofreu muito mais do que eu e você. Você imagine o Senhor Jesus Cristo, o Mestre dos Mestres, carregando a cruz, andando com ela nas costas, uma cruz que pesava 140 quilos. Muitas das vezes derrubaram ele com a cruz, colocaram em cima dele um manto para que ele fosse subindo com aquela cruz. E aquele manto, ele foi grudando nas machucaduras, ele foi se enrolando naquele manto, e a Bíblia fala que os soldados e as pessoas arrancaram o manto de cima dele. Você imagine só, quem estava presente para ver aquele manto sendo arrancado de cima de Jesus, com pedras, com um pedaço de carne, com sangue.
Você imagina, eu e você às vezes não queremos sofrer por causa de Cristo. Às vezes parece que qualquer coisinha que acontece, um espinho que pega, um arranhão que levamos, um desencontro que dá na vida, nós não queremos entender que eu e você temos que sofrer por causa de Cristo. Eu e você temos que carregar a cruz. Eu e você temos que olhar para Ele. E quando nós olhamos para lá, nós sabemos que Jesus, quando Ele chega, naquele exato momento, Ele, por um segundo, Ele disse: papai, passa de mim esse cálice, porque ele não estava aguentando. Mas por algum segundo, Ele, como homem humano, mas também como Deus, Ele olha do outro lado da cruz. Ele olha do outro lado, e lá estava eu e você para estar aqui hoje, ouvindo a palavra, servindo a Ele, trabalhando para Jesus. E quando Ele olha do outro lado da cruz, Ele vê que eu e você ia precisar dele. Então Ele disse: papai, não seja mais feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade na minha vida. Eu tenho certeza que muitas vezes você olha para o problema, olha para as lutas, e parece que são maiores do que eu e você olha para lá e diz: eu vou parar, eu não vou aguentar passar por cima disso. E aí você acaba que Jesus entra na tua mente, Jesus já arruma um jeito de alguém falar para você, de alguém encostar perto de você, e você começa a olhar do outro lado é a vida eterna, e isso aqui é passageiro, e você temos aqui só por um pouco de tempo. E quando nós olhamos para Jesus, Ele disse: se você sofrer por causa de mim, se você carregar a cruz por causa de mim, se você andar no meu caminho, eu vou te dar a vida eterna. Glória a Deus. Glória a Deus. Paulo, Saulo de Tarso, perseguidor dos cristãos, homem ruim, homem que aos 5 anos de idade o pai dele viu que aquela criança, ela era uma criança que tinha um futuro, porque sabia muito, uma criança que foi mandado para os anciões ensinar as coisas. Nós olhamos a Bíblia e lemos a palavra, nós vamos ver que na época as pessoas eram mais crentes, porque as pessoas desde pequeno, eles iam para dentro das congregações, eles iam para dentro dos templos, aprender com os anciões, aprender com os mais velhos. E aquela criança com 5 anos começou a aprender, aos 13 anos ele já passou uma outra etapa da vida para aprender um pouco mais, e aos 18 anos o pai dele manda ele a Jerusalém para aprender de tudo, para saber todas as coisas. E aquele homem foi aprendendo as coisas da faculdade, aquele homem foi aprendendo as coisas humanas, aquele homem foi aprendendo as coisas que o homem passava, e ele foi ficando um coração endurecido, ele foi ficando um homem que queria matar crente, um homem que perseguia os cristãos, porque ele tinha dentro dele a religião, ele tinha dentro dele aquilo que ele aprendeu do homem. Mas certo dia, ele vai fazer uma viagem por Damasco, 240 quilômetros até chegar a Jerusalém, e ali